Olá pessoal, boa noite a todos. Espero encontrá-los todos com saúde. Espero que o Natal tenha sido um momento de reflexão, amor em família. Espero sinceramente que todos os nossos corações estejam abertos ao amor que Cristo tem para nos oferecer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema cuidar do corpo e do espírito. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, diz assim o nosso ensinamento: será válido ao homem maltratar o próprio corpo em busca da purificação do seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme estejam sadio ou doente. Pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva e se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está, então, a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Sem problema esse problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores. E aí a gente começa a entender a influência do espiritismo nesse tema. Demonstrando as relações que existem entre corpo e alma, ensinando-lhe que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado é pelo acidente que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se na reforma que conseguirem impor ao espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrado, humilhado e dominado, pois esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que conduzirá à perfeição. Pessoal, olha que ensinamento fabuloso
e interessante. Muitos de nós acreditam de forma bem contundente que castigando o corpo estaríamos, de uma certa forma, encaminhando para a evolução moral. E através dessas linhas escritas aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem uma clareza absoluta de que este não é o caminho. O nosso corpo é a ferramenta que a gente recebe para o espírito, que é imortal, passar algum tempo neste planeta, que é uma escola. Então, se este corpo, que servirá de ferramenta de trabalho, não estiver adequadamente cuidado, ele não permitirá que o espírito exerça aquilo que ele veio exercer, passar e cumprir para se tornar melhor. Vamos refletir. Vamos pensar na hipótese de que nosso espírito, em sua jornada de aprimoramento, precisava, nesta existência, ser um trabalhador da obra, construção civil, e que, por falta de cuidado com o corpo, esse espírito tivesse perdido um membro, uma condição física favorável ao labor da obra, né? Comeu muito, ficou bem obeso, e aí não conseguirá, então, esse espírito cumprir a sua jornada, porque o seu corpo não estará adequadamente utilizável para isso. Foi só um pequeno exemplo, né? Bem tosco, mas só para a gente entender mais ou menos a importância do equilíbrio entre o corpo e a alma. Veja que alguns acham que açoitar-se vai trazer uma penitência que levará o corpo a um aprimoramento espiritual maior. Ora, o nosso corpo é só uma máquina, é só uma ferramenta de trabalho. O nosso corpo não vai aprimorar. Ao contrário, o nosso corpo, com o tempo, vai começando a ficar meio defeituoso. Nós viemos aqui, nosso espírito que é eterno, perdão, eterno só Deus. Nosso espírito que é imortal, desculpem a falha, veio aqui utilizar-se deste momento encarnado para ele, o espírito, alcançar um patamar mais elevado na hierarquia espiritual. Se é que a gente pode falar em hierarquia espiritual, né, gente? Na verdade, é uma jornada com degraus que nós vamos cumprindo e vamos seguindo e vamos trazendo com êxito ou não, conforme a nossa capacidade de aprendizado e de reconhecimento de orgulho, vaidade, egoísmo. Pois bem, com isso nós levantamos então uma situação importantíssima. Porque quando o nosso irmão diz aqui no Evangelho da falta de utilidade em castigar o corpo, nós podemos concluir também que quando não tratamos de forma adequada, com alimentação desregrada, com o uso de drogas, com falta de um preparo de um exercício físico, né, com desdenho às necessidades físicas do corpo, de certa forma estamos também maltratando esta ferramenta. Vejam, quando eu digo que o corpo é uma ferramenta que nos é dada para alcançar um objetivo maior de evolução espiritual, eu não estou desdenhando do corpo, não. Muito pelo contrário, eu estou querendo que vocês entendam a necessidade de valorizar o corpo. Até porque, para que este corpo fosse materializado, foi necessário
que muito acontecesse. Já pararam para pensar? Se a gente for colocando uma escala contrária, né? Nós tivemos papai e mamãe. Papai e mamãe também tiveram, por sua vez, papais e mamães. Então, temos 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetraavós. Só aí já somamos quase 100 ancestrais que vieram a este mundo, isso em 5 gerações apenas, para que a gente pudesse nascer. Para que pudéssemos receber este corpo que servirá como ferramenta de trabalho. Em outras palavras, não é simples. Para que a gente consiga e adquira o direito de encarnar, precisamos entrar aí numa fila enorme e aguardar uma sequência muito grande de acontecimentos até que chegue a nossa vez. E aí nascemos. Ganhamos um corpo que utilizaremos por um período. Esse período está pré-determinado na nossa programação espiritual, mas ele poderá ser variado. Veja que com a forma inadequada de tratar o corpo, podemos abreviar a nossa vida. O próprio André Luiz foi considerado um suicida, já que ele era médico, tinha conhecimento do mal que faria a bebida e o fumo em seu organismo e ainda assim utilizava-se de ambos. Nós também seremos considerados suicidas se nós não cuidarmos do nosso corpo, com alimentação adequada, com privação de usar álcool em excesso, alimento em excesso, e até mesmo com a falta de um exercício que nos seja possível, óbvio. Nessa época de pandemia também faz parte da nossa necessidade de zelo com o corpo, nós evitarmos aglomerações, saídas, inclusive idas ao centro. E é por isso que estamos aqui, gravando esta live para falar um pouco sobre cuidar do corpo e da alma. E até aqui estamos pontuando as questões do corpo. Mas vamos então agora falar um pouco das questões da alma. Porque quem precisa evoluir é a alma. Então não adianta também ter um corpo forte, saudável, bonito, bem tratado e uma alma desprezada, uma alma não levada em consideração. Como que a gente não leva em consideração a alma? Quando a gente só faz aquilo que o nosso egoísmo, o nosso orgulho e nossa vaidade nos pede. Então a gente cuida pra caramba do corpo, alimentação ideal, roupas ótimas e maravilhosas, mas não é capaz de fazer uma caridade sequer. Não é capaz de olhar para o lado, a pessoa que dorme conosco na cama, que divide uma vida, e ter um momento de compaixão, de atenção, de carinho com esta pessoa. Então ficamos aí numa dicotomia muito complexa, porque o corpo traz necessidades que a alma desconhece, e a alma traz outras necessidades que para o corpo não faz a menor diferença. E em muitas vezes são conflitantes, né? Imagina que se eu tiver uma renda satisfatória para cuidar de mim mesmo e for dividi-la com o outro, poderá faltar ao necessário. E aí o corpo que sofre. E se, por outro lado, o nosso corpo tiver tudo que precisa para ser bonito, saudável, forte, mas a alma não for capaz de ser caridosa,
Então, é realmente um momento de reflexão, é realmente um momento de buscar o meio termo, né? De encontrar a forma necessária de estar neste momento encarnado, nossa alma imortal, encarnada, com objetivos de aprendizado, com objetivos de nos tornar almas mais bonitas, né? E ao mesmo tempo zelando por esta ferramenta que nos é dada para essa caminhada que é o corpo. Então, gente, não vamos negligenciar as nossas necessidades fisiológicas, mas também não vamos abandonar as nossas necessidades espirituais. É necessário que a gente estude, é necessário que a gente se instrua, que a gente traga conhecimentos do Espiritismo, no nosso caso, já que somos espíritas. Outros entre nós vai buscar em outras fontes a sabedoria. Mas entendam, quando o amor é a meta, qualquer caminho vai servir. Então vamos falar de nós, espíritas, que temos a oportunidade e o conhecimento do Evangelho no lar. É necessário praticá-lo. Nós, espíritas, que temos o Pentateuco de Kardec codificado para a nossa edificação moral, é necessário que a gente leia. Isso sem contar as outras milhares de obras de Chico Xavier, de Valdo. Nossa, é tanta gente para citar que não consigo nem lembrar assim. Mas só Chico e Divaldo são quase 700 obras. Vamos então usufruir desta coisa maravilhosa que é esse momento encarnado da melhor forma possível, alimentando a nossa alma com a prática da caridade, com a oportunidade de estudar e conhecer melhor sobre quem somos verdadeiramente, através do ensinamento espírita. Ao mesmo tempo, vamos tratar com carinho o nosso corpo. Vamos lembrar que quanto mais longe esse corpo nos levar, maiores serão os nossos aprendizados. Olha que privilégio, gente. Existem hoje, conforme diz a literatura espírita, 3 vezes mais espíritos no órbita Terra do que os que estão encarnados. Todos querendo ter a oportunidade que nós estamos tendo agora, nesse instante, nesse momento, de vivenciar materialmente, através desse corpo que nos é dado de presente por um período, a estadia aqui na Terra. Gente, é esse corpo que permite que nosso espírito vá para a faculdade, para a escola. A gente veio aqui para aprender. Ao nosso lado existem vários outros espíritos desencarnados na erraticidade, alguns de nível altíssimo com relação à moral, esses com total e absoluta compreensão de todo o sistema, de todo o ocorrido. Porém, outros espíritos, ainda menos conhecedores do bem, estão por aí, em umbrais, com dificuldades enormes, sem ter a menor noção de que existe um caminho para sair. Quem assistiu aí o nosso lar vai se lembrar do comentário que farei. O próprio André Luiz passou 8 anos, se não me engano, 6, 8, não me lembro bem, no umbral, até que ele humildemente pedisse ajuda. E detalhe, assim que pediu ajuda,
a ajuda veio, ele foi resgatado para o nosso lar. Mas isso só aconteceu porque ele pediu. E os outros 8 anos que ele passou ali sofrendo, nada aconteceu. Mas vejam, quando ele foi socorrido pelos trabalhadores do nosso lar, ali estavam outros espíritos naquele umbral, e a eles foi dada a oportunidade. Aqueles bons amigos de trabalho estenderam as mãos e os olhos e disseram: venha conosco. Eles quiseram ir? Não. Preferiram ficar no umbral. Porque é melhor? Não. Porque ignoravam a existência de lugares melhores. Daí a importância de nos instruirmos. Pessoal, Kardec codificou essa doutrina magnífica para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer, de estudar, de aumentar o nosso nível de compreensão com relação à existência, com relação ao espírito, com relação ao caminho a ser seguido. Então não vamos perder essa oportunidade maravilhosa e divina que nos foi dada do estudo e da edificação, porque estes alimentarão a nossa alma. E esta é imortal. Sem negligenciarmos o nosso corpo, que será mortal. Nosso corpo em algum momento vai apagar, vai ser desligado da energia, vai ficar aí, vai se desfazer e integralizar novamente ao planeta. Porém, durante os anos em que ele nos servir, quanto melhor nós o tratarmos, maiores serão as chances do nosso espírito aprender, vivenciar, conhecer a verdade, porque um corpo são permite que a gente dedique algum tempo de nossa vida ao estudo e principalmente à caridade. Então vamos nos cuidar de dentro para fora. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, da nossa alma, para que ela possa enriquecer o conhecimento que trará maiores benefícios ao corpo, que uma vez saudável, poderá proporcionar à alma maiores oportunidades de aprendizado, e aí esse é o ciclo da vida. E aí sim encontramos o caminho do bem. Vejam que a maior parte das mazelas que nós vamos alimentando em nossa existência fazem mal ao corpo. Os próprios estudos científicos assim o dizem, mas antes disso, o Espiritismo nos mostra. Os prazeres carnais que se excedem na alimentação, no álcool, no entorpecente, na exposição física, até ao sol numa praia. Uma pessoa pode adquirir câncer de pele ao tomar sol sem regras. Imagina isso. Algo que nós fazemos pelo amor que temos a nós mesmos, ao nosso corpo, ao nosso físico. Vai lá, fica quietinho no sol, para ficar bronzeadinho, bonitinho, é gostoso, é confortável, mas pode nos levar a um câncer de pele. E é tão engraçado porque, se negligenciarmos a necessidade de tomar o sol,
não teremos, por exemplo, uma vitamina D adequada, o que poderá facilitar a entrada do Covid, por exemplo. Então, não tomar sol não fará bem para a nossa saúde. Tomar sol em excesso não fará bem para a nossa saúde. E é esse equilíbrio aí que é o ponto do meio. É nesse caminho que a gente precisa andar. A gente precisa encontrar de forma definitiva esse caminho do meio, aonde nos preocupamos com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade, sem trazer excessos, e nos dedicamos de forma mais contundente à nossa alma, através da edificação do conhecimento que está dentro do Pentateuco de Kardec e de tantos outros livros codificados, através do Evangelho no lar, através de reflexões, porém, principalmente através da caridade que formos capazes de proporcionar. Fora da caridade não há salvação. Isso não é só uma frase de efeito. Isso é um ensinamento, é uma ordem, é uma determinação. Vá, meu irmão, vá fazer caridade e salve a sua alma com isso. E aí a gente pode entender claramente por que é dito que a caridade faz bem a quem pratica. É óbvio que faz bem a quem recebe também, mas faz bem principalmente a quem pratica. Porque a caridade vai alimentar a nossa alma, vai alimentá-la com insumos que precisamos para nos tornar pessoas melhores. Porque temos exatamente o que precisamos ou merecemos para nos tornar pessoas melhores. Sigamos cautelosos com o que fazemos com o nosso corpo, mas, principalmente, sigamos dedicados ao que podemos fazer com a nossa alma, através da caridade, através da edificação moral, através do conhecimento que podemos abstrair na literatura espírita que está aí à nossa disposição em qualquer lugar. Alimentemos o nosso corpo com comidas saudáveis. Façamos o nosso exercício físico adequado ao nosso biotipo, idade, condicionamento. E assim nós teremos êxito nessa nossa jornada, nessa encarnação, nesse momento. Já que estamos em um momento que os nossos corações e alma se abrem para os grandes feitos e promessas, aproveitemos esse momento para dar início em algo que nos tornará pessoas e almas melhores. Que 2021 seja um ano onde a gente consiga ser coerente com o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos sempre lembrar que o nosso Pai, que é o nosso bem, e que tudo que vivenciamos tem um motivo. Temos exatamente aquilo que merecemos ou que precisamos para nos tornar pessoas melhores. Que Deus nos proteja.